Olá pessoal, esse é o 14º vídeo do canal O Bandeirante, a história do Brasil narrada como no tempo dos seus avós. Nos últimos vídeos nós falamos sobre a expansão marítima portuguesa, começamos a falar, não foi possível terminar naquele evento lá que a gente fez, chamado a Primeira Semana de História do Brasil, e agora naturalmente vou dando continuidade, colocando vídeos mais curtos, de 10 a 15 minutos, e continuar tratando desse tema que é muito amplo e muito importante para se compreender o início da história do Brasil, propriamente dita, que é a expansão marítima portuguesa. Então vamos ainda continuar gravando alguns vídeos aí sobre esse assunto ainda nesse ano de 2017. Muito bem. Nós já falamos do infante Dom Henrique, que era filho de Dom João I, o primeiro rei da dinastia de Avis. E vimos que ele foi conhecido com o cognome de O Navegador, né? Já mencionamos que ele foi o fundador da famosa Escola de Sagres, ainda vamos falar sobre isso num vídeo futuro. Mas hoje nós vamos ver o que levou Dom Henrique, ou o infante Dom Henrique, a empreender essa saga que foi a conquista da costa ocidental africana. Né? Nós vimos, acho que na última aula, que a conquista de Ceuta em 1415 não foi assim tão bem sucedida quanto os portugueses imaginavam. E por isso eles hesitaram em fazer novos empreendimentos daquele tamanho. De maneira que Dom Henrique vai ficar 3 anos, vai passar 3 anos ainda para poder voltar a Ceuta. Em 1418 ele volta a Ceuta, porque Ceuta estava sofrendo um ataque extremamente pesado da parte dos mouros, tentando reconquistá-la. Dom Henrique, então, que era o defensor daquela cidade e responsável por ela, volta para lá. Quando ele chega lá, já é tarde, mas para a sorte dos portugueses, é tarde no melhor sentido possível para eles, porque os portugueses que ali estavam conseguiram resistir. Muito bem. Estando ali, Dom Henrique vai passar 8 meses ali, e esses 8 meses vão ser decisivos para a expansão marítima portuguesa pela costa da África. Por quê? Porque, interrogando prisioneiros árabes, mouros ali, na cidade de Ceuta, Dom Henrique vai ouvir falar, né, procurando saber as razões que levaram Ceuta a ser tão rica e tão poderosa antes da conquista dos portugueses. Dom Henrique vai conseguir informações muito preciosas. Então ele vai descobrir, por exemplo, que viajando de Ceuta para o sul da África, por aproximadamente 20 dias de jornada das caravanas africanas, aquelas famosas caravanas onde o principal meio de transporte era o camelo, né? É o camelo. Então, essa longa marcha de 20 dias, que pode parecer pouco, mas não é, lembre-se que tem que se atravessar um deserto, enfim. Chegava-se numa região onde hoje é o Mali, e nessa região existia um famoso comércio muito antigo, registrado inclusive por Heródoto. Heródoto de Halicarnasso foi, digamos assim, o fundador da história, da ciência histórica. Né? Ele era um grego que nasceu em Halicarnasso, uma cidade da atual Turquia. Ele viveu no século V a.C. e pode-se dizer, né, convencionou-se dizer, que ele é o fundador da ciência histórica. Mais do que convencionou-se, ele realmente é. Né? Esse tipo de narrativa dos fatos, de investigação do que aconteceu no passado, tentando separar o que é mitológico do que é factual, foi feito por Heródoto. E Heródoto narrou, nessa sua grande obra, chamada História e Investigação, ele narrou um tipo de comércio muito curioso que havia na África, que é o chamado comércio mudo. Tá? Eu estou mencionando isso porque Dom Henrique vai ter informações sobre esse comércio mudo lá nessa região onde hoje é o Mali,
descendo de Ceuta para o sul da África. E ele vai ficar muito intrigado, muito interessado nisso. Por quê? Porque nessa região ele teve informações de muito ouro, de muitas riquezas, de um comércio extremamente rico que havia ali naquela região. Então, eu quero até ler para vocês, só a título de curiosidade, esse livrinho aqui. Vamos ver se vocês conseguem ver bem aí. Coleção Terra Brasilis. Esse é o volume 1, são 3 volumes, é do Eduardo Bueno, um jornalista gaúcho, eu acho. Muito boa a coleção, tá? Assim, as pessoas criticam muito os jornalistas que escrevem livros de história. Eu particularmente gosto bastante de muitos deles, inclusive esse aqui do Eduardo Bueno. Tá? É um livrinho extremamente gostoso de ler, são 3 livrinhos na verdade, e esse aqui fala sobre a viagem do descobrimento, e ele aqui faz uma breve explicação de como era esse comércio mudo, narrado por Heródoto nas suas obras lá, 5 séculos antes de Cristo, e que Dom Henrique agora, em 1418, está ouvindo falar lá em Ceuta, interrogando prisioneiros árabes. Então, o comércio mudo, diz ele, nas proximidades da cidade de Timbuktu, em Mali, os marroquinos expunham montes separados de sal, coral de Ceuta e mercadorias baratas. Depois afastavam-se. Os homens das tribos locais, que viviam nas minas abertas, de onde extraíam seu ouro, aproximavam-se e colocavam ao lado de cada pilha a quantidade de ouro que julgavam valer tais mercadorias. Então, era sua vez de se retirarem, deixando aos mercadores árabes a função de aceitar a oferta ou reduzir a quantidade de peças expostas. O processo se repetia até que toda a mercadoria fosse retirada. Era o comércio mudo, uma forma de etiqueta comercial entre povos que não conheciam a língua uns dos outros. Costume extremamente antigo. Ok? Então, Dom Henrique, ouvindo falar sobre essa quantidade enorme de riquezas que havia ali, ao sul, né, da cidade de Ceuta. E lembrem-se que eu mencionei que quando os portugueses conquistam Ceuta, essas rotas comerciais que partiam de vários pontos da África para terminar em Ceuta mudaram de lugar, foram para outros portos ali do norte da África, principalmente Tunis e Tanger. E por conta disso, eu já disse isso aqui para vocês, Ceuta passou a ser muito dispendiosa para Portugal, muito onerosa para Portugal. Então, Dom Henrique tinha essa preocupação de encontrar riquezas que tornasse vantajosa a exploração do continente africano. Já até comentamos isso anteriormente. Muito bem. A partir do momento que ele descobre essas informações sobre essa região rica, mais ao sul ali da região da África, ele vai ser nesse momento que ele vai decidir-se por explorar a costa africana através do Oceano Atlântico. Por quê? Porque para os portugueses, além de ser extremamente perigoso empreender essa viagem por terra, era difícil, muito difícil, porque essas caravanas era praticamente uma arte de se locomover através do deserto do Saara, né? Então os africanos ali da região desenvolveram uma maneira de andar por ali, conheciam as rotas no meio do deserto, e para os portugueses então seria arriscadíssimo fazer esse trajeto em busca dessas riquezas e desse comércio mudo que havia ali na região, que eu falei para vocês. Então, o que acontece? Diante da impossibilidade física, diante desse obstáculo praticamente intransponível que era o Saara, Dom Henrique resolve atingir a região através do Oceano Atlântico, já que havia informações também de que essa região do comércio mudo, precisamente essa que
nós estamos falando, na região do Mali, ficava próxima da foz de um grande rio chamado Rio de Ouro, que hoje sabe-se que era o rio Senegal, um ali dos afluentes do Nilo, que deságua no Oceano Atlântico, um pouco ao sul das ilhas, do arquipélago das Ilhas Canárias. Tá? Então, percebam, diante do interesse por essa riqueza africana, que tinha se locomovido agora de Ceuta para outros lugares, e que tinha sua origem, ou que tinha boa parte dessa riqueza estava ali nessa região do Mali, próximo a esse rio Senegal, que era conhecido como Rio de Ouro, o Grande Rio de Ouro. Era essa região que eles queriam atingir. Havia um grande obstáculo, que era o próprio deserto do Saara, e Dom Henrique decide, então, empreender todos os esforços possíveis para superar toda a navegação europeia e mediterrânea, como já dissemos numa aula anterior, já que para chegar até a desembocadura desse rio, era preciso atingir lugares nunca antes alcançados por navegadores europeus ou qualquer navegadores em geral, né? Se navegadores estiveram nessa região antes dos portugueses, não há notícias para nós, pelo menos a não ser navegadores da própria costa da África, tá? Mais ocidentais ou, digamos assim, da região do Mediterrâneo, do Oriente Próximo, não há notícias. São os portugueses que vão conseguir fazer isso. E o pontapé inicial é aqui, com Dom Henrique, que toma a decisão de alcançar essa região riquíssima da África através do Oceano Atlântico. Ok, pessoal? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para dizer para vocês hoje. Acho que não. Dom Henrique volta para Portugal e, a partir de 1418, efetivamente dá início ao que ficou, como eu já mencionei no início da aula, que nós vamos ainda fazer uma aula especificamente sobre esse tema, deu início ao que ficou conhecido como Escola de Sagres. Ok? Não foi bem uma escola, não foi bem em Sagres, mas ficou conhecido como Escola de Sagres. Vamos entrar em mais detalhes na próxima aula sobre esse assunto. Pessoal, espero que tenha ficado claro. Semana que vem coloco essa próxima aula sobre a Escola de Sagres. Se você tiver alguma dúvida ou se você tiver achado alguma coisa confusa por faltar informações que eu estou fazendo menção, assista os vídeos anteriores, vou deixar o link deles aqui embaixo. E se você tiver alguma dúvida e quiser perguntar aqui embaixo também, fique à vontade, tá certo? Um abraço e até o próximo vídeo.